Dando continuidade, né, já saindo daquele contexto mundial e analisando o Brasil e as nossas peculiaridades, eu sempre tenho enfatizado que o Brasil ele tem uma grande potencialidade na geração de energia. Vamos aqui, certo? Distribuição de energia no Brasil, vocês podem ver, né? Por domicílio. Então, o Brasil, a região destaque aí, sudeste e sul do Brasil, é onde fica a maior parte de fonte consumidora de energia. Né? E entre 1930 e 1945, a demanda por energia elétrica no Brasil cresceu mais do que a oferta. Lógico, né? Porque nós saímos praticamente da estagnação zero. Entre os anos 30 do século passado, o Brasil era zero praticamente de consumo de energia, de demanda, né? E de mercado. Então foi necessário todo um investimento, criar as indústrias, né? As empresas produtoras de energia no país. Entre 1940 e 1980, como você observa aí no gráfico, né, o Brasil, o consumo dobrou a cada 10 anos. Pode observar, você vai acompanhando aí no gráfico, né, entre 30 e 40 aí, vai sempre multiplicando. Então, tudo isso, necessariamente, leva ao Brasil a discutir as suas matrizes energéticas. Aqui você tem, então, aqui o símbolo de Itaipu Binacional, porque o Brasil, a principal fonte de geração de energia é a hidráulica, né? E a questão hidroelétrica no Brasil, atualmente, nós estamos em grave risco, né? Pode observar aí, peguem, enquanto vocês estão assistindo essa aula, vocês podem pegar o papel de energia desse mês. Com certeza, se você comparar com o mês anterior, seus pais pagaram bem mais, a questão aí das bandeiras vermelhas. Por quê? Eu tô só, para você ter um panorama aqui, eu só na minha casa, e olha que nós tentamos controlar o consumo, eu paguei quase que R$70 a mais em bandeira vermelha. Então, estão cobrando bem mais a energia utilizada. Por que isso está acontecendo? Porque basicamente grande parte da produção brasileira é hidráulica. E as principais unidades produtoras de energia no Brasil não foram reabastecidas devido secas nas bacias, né, que alimentam as principais hidrelétricas. Aqui o símbolo de Itaipu, né? Produção do Brasil, principal hidrelétrica do Brasil, construída ainda, como eu já expliquei para vocês, durante a ditadura militar, no projeto entre o Brasil e Paraguai. Bom, tá aí, ó. O Brasil, até a década de 70, grande parte do petróleo brasileiro, o Brasil não tinha muita preocupação no que diz respeito à questão do petróleo. Importávamos grande parte. Por quê? Porque o barril de petróleo era barato, então não compensava o Brasil investir tanto na extração de petróleo aqui, porque não tinha se descoberto ainda grandes jazidas de petróleo no Brasil, o investimento era caro, compensava mais comprar no mercado estrangeiro. No entanto, é como eu digo a vocês, isso gerava uma dependência. O que aconteceu na década de 70, devido à famosa guerra do Yom Kippur, entre árabes e israelitas, aconteceu então o choque do petróleo, né? Simplesmente os países com as maiores reservas e maiores produtores de petróleo do mundo pararam praticamente suas produções, gerando aí então um colapso de abastecimento petrolífero no mundo. Aí aqui no Brasil, né, o Brasil praticamente, a grosso modo aqui eu poderia dar uma estatística aqui a vocês, mas uma média grande, cerca de 50% do petróleo consumido no Brasil ou mais era importado. Imagina aí, gente.
Então, digamos aqui, eu vou só pensar aí para vocês, se o Brasil gastava 50 milhões, né, com importação de petróleo, de um mês para o outro, o Brasil passou a gastar 500 milhões. Por quê? Porque o produto ficou extremamente caro. O barril de petróleo saiu de 10, 15 dólares e passou a 70, 80, 120 dólares. Então, foi uma verdadeira loucura. Para tentar contornar isso, né, o Brasil desenvolveu o famoso programa Proálcool, né, que era produzir o álcool, fazer os motores dos carros funcionarem a álcool. E esse programa foi muito bem sucedido, tornou-se uma fonte de energia alternativa, né? No entanto, o consumo de álcool, né, o motor consome uma média de 30% a mais do que ele funcionar com a gasolina. Então, o que acontece? Por isso que geralmente quando o camarada vai abastecer, ele tem que observar se o álcool está no mínimo 30% mais barato, para compensar, abastecer nesse combustível. Se não tiver 30% mais barato, meu amigo, não compensa. Né? Por quê? Porque ele queima mais rápido. E aí, né, o Brasil, ao mesmo tempo, com esse choque do petróleo, com o desenvolvimento do programa Proálcool, 70% da frota de carros no Brasil chegou a ser abastecido com álcool. Então, o governo ele incentivava e foi uma medida alternativa muito boa. Ao mesmo tempo, o Brasil começou a investir mais na Petrobras, né, sendo aí então a nossa válvula de escape para tentar se livrar da dependência. Outras fontes também foram adotadas, como a energia nuclear, as usinas de Angra 1 e Angra 2. Isso se tornou um verdadeiro elefante branco, é pauta para outro momento, pessoal, mas foi grandes gastos, vultosos gastos, uma produção de energia irrisória. Né? Então, na década de 70, na década de 90, né, e anos 2000, o Brasil passou por processo, né, de liberalização do setor de energia. Então, os governos, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, eles foram governos que permitiram, então, aí a entrada do capital estrangeiro em investimentos no setor. Inclusive, atualmente está acontecendo então, também a privatização de setores da Eletrobras. Certo? E isso, se vocês forem analisar posteriormente, né, terá pós e contras. Né? É sempre bom a gente ouvir os dois lados e vocês pesem na balança. Certo? E aí, justamente com a entrada desse capital, o setor, né, de energia, ele tenta se tornar aí uma maior modernização. Para vocês terem ideia, pessoal, o Brasil ele necessita urgentemente de construções de novas hidrelétricas, construções de fortes, de áreas produtoras de fontes de energia alternativas, dinamizar a sua matriz, não está dependente apenas da energia hidráulica, porque isso leva o país a risco de apagão. E olhe que o Brasil, na última década, né, entre 2010 e 2020, já foi também uma nova década perdida. O Brasil não cresceu praticamente nesse período, certo? Não cresceu. Nós saímos crescendo aí a 4% e começamos a cair ano após ano, até chegar em 0%. Imagine se o Brasil viesse dando saltos, como aconteceu durante o milagre econômico, durante aí o primeiro governo, né, de Lula, que o Brasil crescia ali a saltos de 8%. Então, já no fim do governo Dilma, foi melancólico. O país praticamente não cresceu e entrou numa recessão econômica. Mas estou aqui botando aqui para vocês, nesse contexto, né, para vocês analisarem a seguinte situação. Imagine se o Brasil tivesse continuado crescendo.
Vou só botar aqui, não tem para que ser uma China, mas vamos ser constantes a uma média de 3 a 4% ao ano. Nós já estaríamos em um risco de apagão. Por quê? Porque o consumo cresceu mais do que a demanda. Existem duas soluções para isso aí, pessoal. Ou investir pesadamente em novas fontes de energia, ou obrigar, né, que o consumidor ele desligue suas fontes, seu consumo. Como é que se obriga? Simplesmente pesando o preço da energia. Então, lógico, se de uma hora para outra você pagava R$50 de energia, no outro mês vi 150, meu amigo, o mês seguinte você já vai estar desligando tudo. Tá? Porque fica muito pesado, e mais num período desse que nós estamos enfrentando. Dessa forma, pessoal, estou aqui fazendo aqui uma análise, né, simplista. Mas, dessa forma, o Brasil ele precisa urgentemente de um programa nacional de investimento em fontes de energia. E isso não é um programa de um governo. A consequência dessas todas as situações aqui, pessoal, de consumo de energia principalmente, é porque o Brasil nos últimos 20 anos não dinamizou a sua matriz energética. Bateu, virou e mexeu, nós continuamos dependentes de hidrelétricas. Tá? Então, poderíamos ter investido mais pesadamente em fontes alternativas. O programa de energia solar nas casas poderia ter sido mais popularizado, ter permitido com as linhas de financiamento serem mais atrativas. Né? Então, hoje, para você colocar um painel solar em sua casa, você tem que se desprender mais ou menos aí de um financiamento de cerca de 12 a 14 mil reais. Então, para a população de baixa renda, que é, digamos assim, na nossa região, cerca de 70% da população, essas pessoas não vão poder se dispor dessa fonte de energia. E aí vão continuar dependendo da fonte de energia da hidrelétrica. Observem isso aí. Então, tudo isso passa por um processo de planejamento de governos. Eu digo aqui governos, não é apenas um presidente. Será aí uma sequência de 3, 4, 5 presidentes que vai levar uma média aí de 20 anos. Tá? E 20 anos, presidente sucedendo o presidente, continuando um programa de dinamização da matriz energética. Tá aí, ó, olha aí, pessoal, esse gráfico aí do nosso Brasil. Né? 81% da nossa energia ainda é, né, hidráulica, de hidrelétricas. Então, não chovendo, meu amigo, o Brasil entra num risco forte, né? Num risco altíssimo de apagão. E aí, Francimar, como é que fica? Então, se começar a diminuir a disponibilidade de água, o Brasil começa a ativar as suas termoelétricas. E termoelétricas funcionam, geralmente, de derivados de petróleo, de carvão, né? São fontes de energia mais caras e também mais poluentes. Então, o Brasil também, vou entrar aqui na questão do combustível, segundo combustível fóssil, muito usado, né, que é o carvão mineral. Inclusive, já dei uma explanada sobre esse assunto aqui. Então, a maior parte do carvão mineral, ele está na América do Norte. Por quê? Porque, geologicamente, aquela região ali, ela foi coberta por florestas antigas, isso aqui em períodos geológicos, né, do período Triássico. Né? Então, com a explicação que se tem para esse processo é que justamente com o passar de milhões de anos e o aterramento dessas florestas, elas foram petrificadas, né, e a pressão e calor mudou a estrutura daquela madeira, né, tornando ela em diferentes
em diferentes fases do carvão. Então vocês têm essas 4 fases aí, né? Tufa, lignito, hulha e antracito. Cada uma dessas aí revela um grau de pureza do carvão. E esse grau de pureza do carvão significa dizer capacidade de geração de calor. Então, no antracito, né, que é o mais raro, então ele possui 95% de carbono, gente. A geração de calor dele é altíssima. Esse carvão ele é utilizado principalmente, né, na metalurgia, né, em regiões também de geração de energia, ele é muito usado. O Brasil tem suas fontes sua bacia carbonífera, né? Então aí, Lauro Miller, Criciúma, são cidades produtoras de carvão. Porém, nosso carvão ele está entre tufa e lignito. Não tem uma grande quantidade de impurezas ainda. Então, o Brasil ele importa carvão mineral, principalmente nas suas siderúrgicas, certo? Porque essas siderúrgicas, os fornos das siderúrgicas, é necessário manter um grau altíssimo, né? Uma média aí de 1.500 a 2.000 graus para fazer esse processo. Daí então a nossa, digamos aí, a nossa empresa, né, nacional de petróleo, a Petrobras, certo? Então aí já, digamos aí, já foi várias vezes tema, né, de debate sobre processo de privatização, escândalos de corrupção, mas se é uma empresa consolidada no mercado. Né? No auge da Petrobras nós chegamos a ser aí a 8ª empresa maior do mundo, né? E tanto o envolvimento, quando aconteceu uma politização da Petrobras, então ocorreu um processo de desvalorização da empresa, né? Que também é uma empresa de mercado, existem papéis, né, ações da Petrobras vendidas em bolsas de valores. Então, quando se uma empresa dessa, diretores se envolve em escândalos, né, então a confiança do investidor sobre essa empresa também decai. Né? Então aqui, ó, petróleo no Brasil, né? Então ele foi criado em 53, a Petrobras. A intensificação se deu aí década de 70, como eu disse a vocês, naquele contexto do choque do petróleo, né, provocado pela OPEP. E aí o Brasil começou a explorar, tanto na plataforma continental, como em alto mar. E aí, certo, o Brasil, a partir de 2007, começou a declarar, então, aí as reservas do pré-sal, né, que a Petrobras ela foi pioneira na extração de petróleo em águas profundas. O interessante, pessoal, é a questão da reserva em águas profundas. O grande desafio da empresa não é só extrair o petróleo, mas é extrair o petróleo e ele chegar à superfície com capacidade de mercado. Do que adianta, então, a empresa extrair o petróleo e quando chegar aqui na superfície, esse barril de petróleo ela ter gasto bem mais. Se o barril de petróleo está no mercado internacional está a $150, a Petrobras para extrair e chegar até a superfície, o barril quando ela extrai, ela gastou $300. Então não compensa economicamente, né? Então qual é o grande desafio da Petrobras? Baratear essa extração e tornar ela competitiva. Então a bacia de Campos, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, então foi aí avaliado, né, entre 5 e 8 bilhões de barris, certo? E aí surgiu esse desafio da Petrobras. Aqui, pessoal, estou falando aí da extração do petróleo em uma lâmina de água de quase que 2 km. E depois de 2 km de lâmina de água, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Você tem aí, olha, 2 km de lâmina de água. Depois, isso aí, você vai colocar mais
1.000 metros, né, de rocha para ser perfurada, mais uma média aí de 2.000 metros de camada de sal, até chegar, né, quando chegar aí mais ou menos uma profundidade de 7.000 metros, chega então na camada de petróleo, daí porque é chamada pré-sal, porque de baixo para cima, né, ela vem antes da camada de sal. Isso aí envolve uma logística e um desenvolvimento de tecnologia de ponta, não tem como, né, graças aos engenheiros, né, e aos grandes investimentos. O Brasil tentou também fazer uma parceria com a Bolívia, né? O Brasil fez investimento, a Petrobras fez investimentos na construção de refinarias de gás natural e gasodutos. Tudo isso aqui foi financiado pela Petrobras. No entanto, quando Evo Morales, presidente, né, da Bolívia, quando chegou ao poder, ele simplesmente nacionalizou todos os investimentos que tinham sido feitos, expulsou os engenheiros da Petrobras de lá. Foi, na época, teve até um incidente diplomático entre o Brasil e Bolívia, né? X da questão, o Brasil perdeu os investimentos que fez na Bolívia e a Bolívia, então, ela passou a ditar o preço do gás natural, né? Isso era um investimento que ia permitir com que a indústria nacional ela produzisse muito, utilizando como fonte de energia gás natural, que ia baratear os custos, né? Tanto é que a situação se tornou até... Não tornou-se mais atraente investir na região. Certo? Gasoduto Brasil-Bolívia, perdão. Tá aí então, energia hidroelétrica, né? É basicamente aí a nossa matriz, o Brasil, corresponde em produção mundial, né, a cerca de 11%. Bom, a base da minha aula foi basicamente sobre fontes de energia no que diz respeito ao petróleo, contexto da OPEP e também a produção de energia e matriz energética do Brasil. Valeu, galera. Até a nossa próxima aula.